Olá, queridas amigas, queridos amigos, mais uma aula aqui na nossa Escola Prática de Processo Civil. Vamos continuar o estudo da execução e do cumprimento de sentença. Na nossa aula anterior, nós estudamos a execução e o cumprimento de sentença de obrigação de pagar alimentos. Hoje, nós vamos estudar dentro ainda do nosso módulo 7, ou seja, outras modalidades de execução, nossa aula 2, execução e cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Olha só que interessante, na mesma linha da nossa aula anterior, nós vamos aqui trabalhar com esse procedimento que vale, já preciso dizer isso para vocês, ele vale tanto para o cumprimento de sentença quanto para a execução de título executivo extrajudicial. Quais são as duas grandes diferenças? Vocês já sabem. Primeira delas, no cumprimento de sentença, o devedor é intimado, enquanto que na execução de título executivo extrajudicial, o devedor é citado. Além disso, no cumprimento de sentença, a defesa do devedor, do executado, ocorre por meio de impugnação, enquanto que na execução de título executivo extrajudicial, a defesa desse devedor, desse executado, ela se dará por meio dos embargos à execução. Em termos de procedimento, a partir daí, tudo igual em relação às técnicas processuais que podem ser adotadas, mesma coisa, tá bom? Muito importante isso. Vamos iniciar dizendo e vamos iniciar aqui refletindo um pouco, meus amigos, sobre a tutela específica e a tutela pelo equivalente. Toda ação de execução, ela visa, via de regra, uma tutela específica. Então veja, se eu executo alguém porque esse alguém me deve 10 mil reais, o que eu estou pleiteando aqui? Uma tutela específica, pagamento de dinheiro. Essa é a tutela específica. Nas obrigações de pagar, nas obrigações pecuniárias, execução e cumprimento de sentença para pagamento de quantia, a tutela visada pelo exequente é uma tutela específica. Ou seja, a tutela específica é exatamente aquela tutela que seria obtida se o devedor não tivesse inadimplido a obrigação, se ele tivesse cumprido a obrigação. Essa é a tutela específica. Então, qual é o objeto, por exemplo, do contrato? É o pagamento de dinheiro. Qual é a tutela específica buscada na execução? Pagamento de dinheiro. Qual é o objeto do contrato? Uma obrigação de fazer a construção, por exemplo, de uma casa. Qual é a tutela específica buscada na execução de obrigação de fazer? A construção da casa. Então, isso é a tutela específica. É aquela tutela que seria alcançada pelo credor se o devedor tivesse cumprido a obrigação. Perfeito. Mas muitas vezes essa tutela específica, o credor não consegue obtê-la. Muitas vezes ele não consegue obter essa tutela específica. É nessa situação, nesse tipo de situação, que ele pode requerer a tutela pelo equivalente. Pelo equivalente. Olha que interessante. E não significa pelo equivalente necessariamente perdas e danos. Então veja, se João se obrigou a construir a minha casa e ele não constrói, qual é a tutela específica que eu vou obter em uma execução e um cumprimento de sentença, por exemplo? A condenação de João a uma obrigação de fazer, consistente na construção da minha casa. Mas se ele ainda assim, não realizar a obrigação, eu posso contratar uma outra pessoa para cumprir. É uma tutela pelo equivalente. Pelo equivalente. Não será João, será uma outra pessoa. Ou então, o pagamento de um valor. Eu executo aquela obrigação, realizo aquela obra e cobro o valor de João, pelo resultado, então, equivalente. Essa distinção ela é muito importante nesse primeiro momento. A aula de hoje, aliás, é uma das aulas para mim mais legais em termos de execução e cumprimento de sentença. Por quê? Porque vocês não encontram muito isso em aulas. Os professores muitas vezes passam rapidamente em relação ao cumprimento de sentença. Nós temos praticamente 2 artigos ali importantes e muitas vezes esse tema ele é abordado de forma bem superficial e aqui a gente vai tentar demonstrar várias situações práticas, tá bom? Muito bem, e esse início ele é importante. Então eu vou ler o dispositivo para a gente poder compreender. O artigo 497 do Código de Processo Civil, ele diz que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente pedido, concederá a tutela específica.
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado equivalente. Se não for possível obter a tutela específica, o juiz deve buscar ali a obtenção de uma tutela pelo resultado equivalente, tá bom? Muito bem. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Eu não vou falar agora sobre esse parágrafo único. No nosso próximo slide nós falaremos sobre a ação inibitória, tá bom? Isso é muito importante para vocês compreenderem também o que é uma ação de obrigação de fazer ou não fazer e o que é uma ação inibitória. Perfeito. Artigo 498 do Código de Processo Civil diz ainda: na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, será objeto de uma outra aula, porque não dará tempo para nós abordarmos a execução e o cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa. O juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o cumprimento da obrigação. É preciso que o devedor restitua um bem que está em seu poder. Eu quero que ele entregue essa coisa. Ou então ele ficou de entregar ali, sei lá, 100 sacas de soja e não entregou. Então, qual é o objetivo da ação? Qual é o objeto? Qual a finalidade? A entrega de coisa. Mas teremos uma aula sobre isso, tá bom? Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor individualizará na petição inicial se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. Ok? Beleza, isso aqui nós teremos uma aula específica para essa questão. Agora sim, tutela inibitória. Eu falei que eu não iria abordar o parágrafo único porque eu iria abordá-lo no próximo slide. Aqui está. O que é uma tutela inibitória? Meus amigos, veja só. Muitas vezes há uma relação contratual qualquer ou uma ação de conhecimento em que, ao final, o juiz reconhece nessa ação, por exemplo, que o réu deve realizar uma determinada prestação, um fazer, não é pagar, tá? Ou mesmo um contrato em que o devedor se obrigou, por exemplo, a realizar uma prestação de fazer, no caso. Nosso exemplo, a construção da casa. Quando ele não cumpre a obrigação, nós temos um inadimplemento e a execução ou cumprimento de sentença, da sentença que condenou esse réu a realizar aquela obrigação. O credor, nesse caso, ele vai requerer a execução ou cumprimento de sentença para forçar esse devedor a cumprir a obrigação. Isso é uma execução de obrigação de fazer. Muitas vezes ele está impedido de fazer alguma coisa, ou por uma relação contratual, ou porque o juiz condenou em obrigação de não fazer em uma ação de conhecimento. A execução ou o cumprimento de sentença terá por objeto uma obrigação de não fazer, ou seja, para que o devedor se abstenha de praticar um ato. Perfeito. Porém, não raras vezes, o autor verifica que se determinada pessoa, veja, eu verifico que uma determinada pessoa está na iminência de praticar um ato ilícito contra mim. Um ato ilícito. Independentemente de qualquer prejuízo, pode até ser que esse ato não gere nenhum prejuízo para mim, mas ele é um ato ilícito, porque veja, nem todo ato contrário ao direito vai gerar necessariamente um dever de indenizar, tá bom? E ainda que gere um dever de indenizar, pode ser um ato ilícito, claro, mas veja, não é requisito a prévia ocorrência de um dano. Basta que seja um ato contrário ao direito. Muito bem. Exemplo, o meu vizinho está construindo a sua residência, só que ele não está observando a lei municipal que diz que ele tem que manter um afastamento mínimo, e também, claro, o Código Civil, que assim estabelece, um afastamento mínimo do meu imóvel para a sua construção. Veja, não está me gerando nenhum prejuízo, a obra dele está ok, ele colocou proteção, não há nenhum prejuízo, zero. Só que é um ato contrário ao ordenamento jurídico, portanto é um ato ilícito. Nesse caso, você vai ajuizar uma ação inibitória, que a ação inibitória tem por objetivo impedir a prática de um ato ilícito
ou mesmo remover aquele ilícito já praticado. Essa é a ação inibitória. E essa ação inibitória ela pode ter uma característica muito importante aqui, que é justamente ela independer de qualquer dano ou dolo ou mesmo culpa por parte daquele cidadão, daquele agente. E ainda ela pode ser muito bem utilizada nas ações coletivas, porque você pode ajuizar, por exemplo, uma ação popular. Imagine o poder público na iminência de praticar um ato ilícito. Por exemplo, uma degradação ao meio ambiente para a construção de uma obra pública totalmente ilegal. Totalmente ilegal. O município não pratica, o ente público, ele não pratica só atos ilícitos, muitas vezes há atos ilícitos. Então você pode ajuizar, por exemplo, uma ação popular que tenha esse viés como uma ação inibitória para impedir, por exemplo, que o município realize aquela obra que vai degradar o meio ambiente. É possível? Claro que é possível. Não só o Ministério Público tem legitimidade para ação coletiva, o cidadão também tem ação popular. Então essa é a ação inibitória. Agora fica mais fácil. Ato ilícito e ato indenizável. Uma coisa é o ato ilícito, outra coisa é o ato indenizável. O ato ilícito pode ser praticado, mas eu posso buscar a impedir a prática desse ato ilícito sem que eu tenha qualquer direito à indenização. Da mesma forma, um determinado ato lícito pode gerar o dever de indenizar. Exemplo, na desapropriação. A desapropriação é um ato lícito do Estado, mas gera o dever de indenizar. Por isso que nós temos que fazer essa distinção também entre ato ilícito e ato indenizável. O ato indenizável pode decorrer de um ilícito ou de um ato lícito também. E o ato ilícito, se ele não foi praticado ainda, não necessariamente vai gerar um dano e, consequentemente, um dever de indenizar. Muito bem. Tutela inibitória como tutela de prevenção do ilícito. Como eu falei, ela visa prevenir a ocorrência de um ato ilícito. E é o parágrafo único do artigo 497 do CPC que vai nos trazer, então, a chamada tutela inibitória. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ato ilícito ou a sua remoção, quando o ato ilícito já houver sido praticado, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo. Então, qual é o nome da ação que você vai propor? Ação inibitória. É aquela ação que tem por objetivo impedir, cessar ou remover a prática de um ato ilícito. Tá legal? Independentemente de ocorrência de dolo ou culpa e independentemente da ocorrência de dano. Show de bola, né? Muito bem. Agora a gente começa a entrar num ponto importante. Conversão da obrigação em perdas e danos. Veja, muitas vezes a parte obtém uma tutela jurídica por meio de uma sentença judicial em uma ação de conhecimento, determinando que o devedor cumpra uma obrigação de fazer e ele não cumpre. É possível requerer a conversão em perdas e danos? É possível. É preciso que a sentença, lá no momento da construção do dispositivo, o juiz já diga que pode haver a conversão em perdas e danos? Não precisa. Se a sentença condenar a obrigação de fazer, ainda que ela não diga lá que será possível a conversão em perdas e danos, ainda assim você pode requerer. Tá bom? Muito bem. E mais. Há uma faculdade aqui. Você, como advogada, como advogado desse credor, ao requerer o cumprimento de sentença, você já pode optar pela conversão em perdas e danos. Pode. Eu achava, professor, que eu primeiro teria que requerer o cumprimento de sentença da obrigação de fazer e somente depois de 1, 2 anos, se eu não conseguisse lá forçar ele a fazer aquele ato que ele se comprometeu, somente então eu deveria requerer a conversão em perdas e danos. Não, se você verificar desde já que não interessa mais para o seu cliente essa obrigação de fazer, você já pode requerer as perdas e danos. Claro, você vai ter que requerer a liquidação de sentença agora, informando para o juiz que você opta pela conversão em perdas e danos, requerendo a liquidação da sentença para a aferição do valor devido e o processo, a execução vai seguir com uma execução de pagar quantia ou cumprimento de sentença para pagamento de quantia certa, artigo 523, o professor Jaider brilhantemente apresentou para vocês. Tá legal?
muito interessante. Por quê? Olha o que diz o artigo 499 do CPC. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor, leia-se, se o credor o requerer. E olha a conjunção alternativa. Ou, não dizer, ou ser impossível a tutela específica a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Você tem essa faculdade. Você tem essa faculdade. E a doutrina e a jurisprudência vão dizer o seguinte, olha, por que há essa faculdade? Pelo simples fato de se estar em uma execução. Se o credor está propondo uma execução ou cumprimento de sentença, significa que o devedor não cumpriu a obrigação no prazo determinado. Veja, o juiz condenou o réu a uma obrigação de fazer. E ele não cumpriu a decisão, não cumpriu a sentença. Você já tem a escolha agora para requerer a conversão em perdas e danos. Na execução, ele não precisa nem ser citado. Ele não cumpriu, você já pode executar, pleiteando ali a liquidação e o cumprimento, e a liquidação e a execução por quantia certa. Então veja, é uma opção do próprio credor. Então quais são os requisitos? Nós temos um requisito subjetivo e um requisito objetivo. O requisito subjetivo, manifestação de vontade, só que nós temos uma conjunção alternativa, porque esses requisitos não são cumulativos. Não são cumulativos, qualquer um. Ou manifestação de vontade, ou impossibilidade de tutela específica ou resultado equivalente. Veja, você até pode ter iniciado o pedido de cumprimento de sentença ou execução sem manifestar vontade de conversão em perdas e danos. Você requereu aqui a tutela específica ou o resultado prático equivalente. O devedor foi citado ou foi intimado para realizar a obrigação, ele não realizou. Aí você tentou forçar multa diária para o caso de descumprimento, ele não cumpriu. Aí você pensou, olha, eu não vou ficar aqui tentando mais, que eu sei que ele não vai cumprir. Então eu vou requerer a conversão em perdas e danos. Por quê? Porque você verificou que houve aqui uma impossibilidade de obtenção dessa tutela específica ou tutela pelo resultado prático equivalente, tá bom? Requisitos não cumulativos. Perfeito. Duas perguntinhas. O credor pode escolher entre a tutela específica e as perdas e danos? Disse que sim, pode. Faculdade dele. E se o devedor alegar violação à coisa julgada? E se o juiz converter de ofício? Olha que interessante. Você tentou, não conseguiu, mas você não falou ainda nada quanto à conversão. O juiz olha e fala, olha, verifico a impossibilidade de obtenção da tutela específica, tendo em vista que todas as medidas executivas foram adotadas e ainda assim não foi possível obter a realização daquela prestação. Logo, converto de ofício a obrigação de fazer em perdas e danos. Determina a liquidação da sentença, etc. Ou do título, e aí vai prosseguir conforme o cumprimento de sentença pelo cumprimento de sentença nos termos do artigo 523 do CPC, cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa ou mesmo execução ali de pagar quantia certa também. Tá bom? Então o juiz pode de ofício. E por que não há violação à coisa julgada? Eu falei no início, o juiz não precisa colocar isso lá na sentença. Ele colocou na sentença apenas a condenação do réu à obrigação de fazer. No momento de requerer o cumprimento de sentença, verificou que ele não cumpriu a obrigação, logo já é possível requerer a conversão em perdas e danos ou mesmo após a tentativa de cumprimento de sentença da obrigação de fazer. Logo, não há violação à coisa julgada, porque não precisa constar na sentença, o juiz pode converter de ofício e nós sabemos que é uma faculdade do próprio credor. Olha o entendimento do STJ aqui, um julgado importante da 4ª turma do STJ. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos decorre não só do pedido do interessado, não só. Se houver pedido interessado, ok, mas não só. Mas também de contingência relacionada à própria impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica, podendo ser realizada inclusive de ofício pelo juiz, a teor do que se extrai da última parte do artigo 499 do CPC. Não há falar-se em violação à coisa julgada pela conversão da tutela específica de obrigação de fazer, constante em título judicial, em perdas e danos na fase de liquidação, pois a modificação efetuada, ou seja, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tem a ver com a forma de cumprimento da obrigação e não com a subsistência,
e não com a substância do que decidido. Então não tem a ver com o que foi decidido, com a matéria decidida, mas com a forma de adimplemento, a forma desse cumprimento, não sendo possível cumprir a obrigação de fazer, há uma faculdade do credor em relação à conversão e ainda há um poder-dever geral aí do juiz também de converter, nesse caso, de ofício, quando ele perceber que mesmo não havendo requerimento, é impossível a realização daquela prestação. Tá legal? Meus amigos, quanto ao procedimento, eu vou chamar o próximo bloco para a gente poder analisar e falar aqui o passo a passo, trabalhar com passo a passo desse nosso procedimento. Vamos lá. Ok, vamos continuar. E o procedimento do cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer e da execução de título executivo extrajudicial de obrigação de fazer ou não fazer. Muito bem, começa evidentemente com o requerimento do credor e olha que interessante, o código ele não traz um procedimento fechado, ele traz um procedimento aberto, ele nem fala especificamente sobre defesa do executado, é óbvio que tem que ter defesa do executado. Então vou mostrar para vocês basicamente a partir dos dispositivos do código, pegando os dispositivos específicos e juntando e vou montar um procedimento para você. Tá? E você vai ver como vai ficar tudo muito mais fácil. No nosso slide, você deve ter visto, nós temos inclusive um fluxograma com passo a passo, vai permitir que você já tenha previsibilidade e, claro, você tem o controle desse procedimento nas mãos para poder ter um processo mais previsível, tá bom? Olha só que interessante. O artigo 536 do CPC, que trata do cumprimento de sentença, ele diz o seguinte: no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Veja, o procedimento pelo código ele não começa, por exemplo, com a intimação do devedor para cumprir a obrigação. Só que na prática, o que você tem que fazer? Se tratar de um cumprimento de sentença, você vai, veja, o juiz sentenciou, condenou o réu a uma obrigação de fazer ou de não fazer. O réu não cumpriu ainda aquela obrigação. Você vai requerer o cumprimento de sentença. Ao requerer o cumprimento de sentença, você deve requerer a intimação desse devedor para que no prazo X, pode ser 15, 30 dias, porque não há prazo específico, cumpra a obrigação, sob pena de multa, por exemplo, no valor de R$1.000 por dia. Então o procedimento começa assim, com o requerimento para o cumprimento da obrigação, para a intimação do devedor para cumprir a obrigação. E se tratar de uma execução de título executivo extrajudicial, que tenha por objeto a obrigação de fazer ou de não fazer, ao invés de intimação, a citação. Citação do devedor para que no prazo X ele cumpra a obrigação, ok? Perfeito. Modelinho de pedido, já trouxe para vocês aqui para facilitar a vida de vocês. Olha o pedido, como é interessante esse pedido. Você vai apresentar a sua petição informando que houve a sentença, por exemplo, que o devedor não cumpriu a obrigação. O que você vai querer aqui agora, nesse cumprimento de sentença, a intimação para que ele cumpra a obrigação no prazo X, tá bom? Veja, diante do exposto, requer o autor. Aqui você pode colocar embaixo, tá? Letra A, depois embaixo letra B. Eu coloquei na sequência aqui por conta do meu espaço, tá bom? Diante do exposto, requer o autor o recebimento e processamento do presente pedido de cumprimento de sentença nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC. B. A intimação do executado, tanto na pessoa do seu advogado, quanto pessoalmente, daqui a pouco eu vou falar, quanto pessoalmente, para os fins da súmula 410 do STJ. Vamos analisar daqui a pouco a súmula 410 do STJ e aqui eu já trago para vocês um modelinho de pedido, fica tudo muito mais organizado e logo em seguida nós vamos examinar aqui de forma mais profunda essa súmula e de que forma você deve atuar para não cair nessa armadilha processual, tá bom? Daqui a pouco. Para que promova no prazo de 72 horas a imediata internação do autor e custeie todo o tratamento de saúde discriminado no relatório médico anexo sob pena de multa diária no valor de R$1.000.
nos termos do artigo 536, parágrafo 1º do CPC. Esse é um pedido, aqui, meus amigos, nesse nosso exemplo, é uma ação que condenou o plano de saúde a promover, por exemplo, a internação e custear aqui o tratamento médico daquele paciente, no nosso caso, do credor, do autor. Então, veja como ficou o cumprimento de sentença. Eu pedi aqui, ó, para a intimação para ele cumprir a obrigação para 72 horas. Por que 72 horas? Porque aqui é uma questão de saúde. Uma ação envolvendo o direito à saúde. Claro que ela vai demandar uma tutela mais imediata, digamos assim, mais rápida, tá? Mas a construção de uma obra qualquer, aí 30 dias, para ele começar pelo menos a cumprir, ou 15 dias, isso tudo vai depender do caso concreto. Mas o mais importante é a letra B, que você vai requerer a intimação do executado para cumprir nesse prazo, e aí você vai requerer a intimação tanto do advogado, porque aqui nós estamos diante de um cumprimento de sentença. Se fosse uma execução de título extrajudicial, seria o que aqui? A citação. Aí a citação vai ser sempre pessoal, não há advogado aqui. Mas no cumprimento de sentença, como ele já tem advogado nos autos, regra geral, você vai requerer a intimação na pessoa do advogado para adiantar logo, mas também você vai requerer a intimação pessoal para os fins da súmula 410 do STJ. E já vai requerer a fixação da multa. É óbvio que ainda que você não requeira a fixação da multa, o juiz pode determinar de ofício. Mas é evidente que o ideal é que você já requeira tudo aqui de forma correta. Muito bem. Medidas executivas. Então, veja, nosso procedimento começou com o quê? Com o requerimento. O requerimento. Muito bem. O devedor vai ser intimado. Se ele se quedar inerte, se ele não disser nada, não cumprir a obrigação, é preciso aqui verificar as medidas executivas. Ou seja, se ele não cumpriu, significa que o credor deve buscar outras medidas executivas para forçar o cumprimento da obrigação. Então nós temos que conhecer os parágrafos 1º e 2º do 536. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, nessa obrigação de fazer ou não fazer, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Primeira observação, esse é um rol exemplificativo, não é um rol taxativo. Além deles, você pode, desse rol, além dessas situações, você pode requerer outras medidas, porque o legislador não tem condições de prever todas as situações. Chama a atenção, então, aqui para o seguinte fato. No nosso exemplo, que é de plano de saúde, a multa, no primeiro momento, parece ser suficiente. A multa parece ser suficiente, tá? Veja uma outra obrigação de fazer. A exibição de um documento importante. E ele não cumpre a obrigação, não exibe o documento. Ora, eu posso então me valer da busca e apreensão? Claro que eu posso. Primeiro você requer o cumprimento da obrigação no prazo de 15 dias sob pena de multa. Ele não cumpriu, já incidiu a multa. Você requer, por exemplo, a majoração dessa multa. Ele não cumpriu, você requer a busca e apreensão. E aí você requer a busca e apreensão e no dia para que o oficial de justiça, junto com a força policial, caso necessário, a necessária utilização dessa força policial, impeça que o gerente da loja, o próprio réu, fique no local. Remoção de pessoas. Há um tempo atrás, uma parte da doutrina entendia que seria possível até mesmo a prisão civil aqui. Não vamos chegar a tanto. Essa remoção de pessoas não significa prisão, significa simplesmente, por exemplo, que a determinação judicial para que ela não fique naquele lugar, por exemplo, que ela se abstenha de ficar no local no momento do cumprimento da diligência, podendo evidentemente nomear uma outra pessoa ou somente o seu advogado acompanhar. Então há essas questões justamente para permitir o cumprimento integral da medida. Claro, isso tudo vai depender do caso concreto. Eu não consigo aqui imaginar todas as situações, mas há diversas situações aqui, tá bom? Inclusive, remoção no sentido de impedir que a pessoa saia do município, se for o caso da comarca. Não se dirija para um determinado lugar. Então, todas essas medidas aqui são possíveis, tá bom? O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas, pode haver um mandado de busca e apreensão de pessoas, exemplo de obrigação de fazer, para que o genitor
entregue a criança à genitora. Ele pegou a criança para passar o final de semana com ele, a guarda pode até ser compartilhada, mas a criança tem como lar de referência o materno e simplesmente na data pactuada o genitor não entregou a criança. A genitora requereu, ele não entregou, há uma semana ele está com a criança há uma semana e deveria entregar a criança. Já está com ela há 7 dias a mais aqui do que o que foi combinado. Ela ajuiza então uma ação ou requer o cumprimento de sentença do acordo, por exemplo, de guarda e convivência, requerendo que ele entregue a criança. É uma obrigação de fazer. Cabe fixação de multa diária, chamada astrente? Cabe também. A STJ diz que cabe nesse caso. Ele não entregou, fixou multa de 10 mil reais, ele não entregou. Eu sou rico, não vou entregar. Ah, não vai? Busque apreensão. De quem? Da criança. Vai realizar a busca e apreensão do menor para levá-lo até a sua mãe, até a sua genitora, tá bom? Então, todas essas questões, todas essas situações, elas são cabíveis aqui. Então, o mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. É possível que haja necessidade de arrombamento, chama atenção para o artigo 846, deem uma lida no 846 depois, basta vocês requererem ali na petição para que o juiz, então, autorize desde já o arrombamento, caso seja necessário, no momento do cumprimento da medida, tá bom? E as astrentes? As astrentes eu já falei, basicamente aqui o que elas representam, né? A astrente, que tem uma origem francesa, no direito francês, nada mais é do que uma multa para o descumprimento da obrigação. E essa multa ela é fixada desde já como uma coerção indireta, ou seja, ela se projeta para o psicológico do devedor, forçando a cumprir a obrigação, porque ele sabe que se ele não cumprir, o que vai acontecer? Ele vai ter que pagar aquela multa. Essa multa é devida à parte contrária, ao credor. Não é uma multa que vai para o Estado, é uma multa que vai para o credor. A multa independe de requerimento da parte, ou seja, o juiz pode fixar de ofício, ainda que você não requeira na petição inicial, na sentença o juiz pode determinar de ofício. Mas eu sempre digo, o ideal é que o advogado já requeira tudo e demonstre ali que tem conhecimento e já formule ali o seu requerimento. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou mesmo na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Ou seja, não adianta o juiz ou o advogado já requerer a aplicação da multa. Não, para que eu incorra nessa sanção, nessa multa, eu preciso ser intimado para cumprir a obrigação. Então essa é a ideia. Você vai requerer a fixação, o arbitramento de uma multa diária, que nós chamamos de astrente ou astrentes? Vou. Então você vai requerer a intimação dele para que ele cumpra sob pena de multa. E por isso a importância, meus amigos, da intimação pessoal nesse caso, por causa da súmula 410 do STJ, tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre a súmula 410 ainda, daqui a pouco. Então veja, a aplicação da multa. Parágrafos 1º e 2º do 537, tratando também dessa multa. O juiz poderá, de ofício a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda, ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. E parágrafo 2º diz que o valor da multa será devido ao exequente, como eu disse, não ao Estado. Beleza. É possível modificar essa multa? Em relação a elas, meus amigos, anotem, não há coisa julgada. Então, se vocês forem advogar para o devedor, tentem sempre o quê? Justificar ao juiz o porquê do não cumprimento da obrigação, demonstrando uma justa causa para o não cumprimento e requerendo, então, a exclusão daquela multa. Ou, se for o caso, demonstrando a boa-fé. Juiz, ele cumpriu
parcialmente, ele acreditava que era só isso. Então, exclua a multa e conceda um prazo para ele complementar ali aquela obrigação que está incompleta, digamos assim. Então, essas questões também, tudo vai depender das particularidades do caso concreto, elas também se acomodam muito bem aqui nesse tipo de execução de cumprimento de sentença. E ainda assim, se você for advogar para o próprio credor, veja, no nosso exemplo, R$1.000 por dia, não cumpriu. Requeira a majoração dessa multa. Juiz, venho requerer agora R$2.000 por dia. Ou um valor fixo, R$50.000 para o caso de inadimplemento. Então você pode mexer também com esse valor. Muitas vezes, para o próprio devedor, ele prefere pagar a multa a cumprir a obrigação. Claro, muitas vezes para ele pagar a multa sai mais barato. Imagine, por exemplo, que o plano de saúde seja condenado a fornecer um medicamento ou a custear um medicamento cujo valor é de R$30.000. R$30.000. E o autor, esse paciente, esse credor, ele precisa de uma cartela por semana de R$30.000. Veja, R$30.000 por semana. R$30.000 por semana, tá bom? R$120.000 por mês para o plano de saúde. O que o plano de saúde faz? Olha, se eu pagar R$1.000 por dia de atraso, são R$30.000 aqui. O valor é de R$30.000 por mês. Então eu prefiro pagar R$30.000 a pagar R$120.000. Então você tem que identificar essas questões para requerer a modificação dessa multa, tá bom? Cumprimento provisório. É possível o cumprimento provisório? É, porque essa multa ela pode ser estabelecida, fixada na decisão que conceder uma tutela provisória. Imagine que esse pedido de obrigação de fazer é formulado, claro, na petição inicial. Imaginem uma ação de conhecimento, uma ação de obrigação de fazer, consistente na condenação, o pedido é a condenação do plano de saúde a custear o tratamento médico, ou a fornecer ou a custear um determinado medicamento. No nosso exemplo, R$30.000, uma cartela por semana, R$120.000 por mês. Você vai requerer essa medida e você vai requerer uma tutela provisória, tutela antecipada, para que ele passe o plano de saúde a custear desde já. E o juiz defere a sua tutela provisória de urgência ou de evidência. Regra geral aqui, no nosso exemplo, urgência, artigo 300 do CPC. Se você não se recorda disso, módulo 1, aula sobre tutela provisória. Tá bom? Uma tutela provisória de urgência, artigo 300. Antecipado ou cautelar, qual é o meu objetivo final? É o custeio daquele medicamento. O que eu quero agora? O custeio do medicamento. Então é uma tutela antecipada. Olha só, tudo fazendo sentido. Estamos aqui tratando de execução, mas rememorando institutos importantes, basilares do processo civil, notadamente nesse caso, a tutela provisória. Muito bem, então você vai requerer essa tutela provisória e o juiz vai conceder e vai fixar multa, por exemplo, de R$10.000 por dia. Opa, R$10.000 por dia agora aqui já fica mais difícil, né? Já fica mais complicado. R$10.000 dia aqui, nós temos basicamente aqui, meus amigos, R$70.000 por semana. Agora o plano de saúde já fica com medo. Então, ele não cumpre. Ou ele demora 10 dias para cumprir. Você pode requerer o cumprimento provisório dessa multa? Pode. Você pode requerer o cumprimento provisório dessa multa. Sugiro até que você... Não vou nem sugerir, aqui você tem na verdade uma faculdade, vai depender do caso concreto, tá? Então, basicamente o que você pode fazer? Requerer o cumprimento provisório desde já ou aguardar a sentença. Por que muitas vezes é interessante aguardar a sentença? Porque você também corre o risco de, ao final, o juiz julgar improcedente. Agora, se você tem certeza que o pedido ao final vai ser julgado procedente, já pode requerer o cumprimento provisório dessa multa, desses dias de atraso. E porque, se você tiver receio de receber uma improcedência, por que não é interessante requerer o cumprimento provisório? Porque nesse caso há uma responsabilidade objetiva do exequente no cumprimento provisório. Se a sentença for modificada, corre-se o risco de o réu, nesse caso, requerer perdas e danos desse exequente nessa execução provisória. Artigo 520 do CPC. Então tem essas questões, tá? Mas plano de saúde, geralmente a tutela provisória, ela acaba sendo confirmada na sentença. Agora, o que não cabe é o levantamento imediato no cumprimento provisório. O que você deve fazer? Você deve fazer uma nova petição
Porque como o processo está em curso, ação de conhecimento, você não pode requerer o cumprimento de sentença lá nos mesmos autos. Então você vai fazer uma nova petição, juntar a decisão, juntar o comprovante ali de cumprimento da obrigação para mostrar o lapso temporal, para demonstrar o atraso e a incidência da multa. Apresenta a tabelinha mostrando a planilha de cálculo, dizendo qual é o valor total ali da multa, e você vai requerer o cumprimento provisório em autos próprios. Claro, distribuição por dependência aquele processo. E aí tramitarão a ação de conhecimento e o cumprimento provisório em relação àquela obrigação de fazer determinada ali na decisão que concedeu a tutela provisória. Parágrafos 3º e 4º, tudo isso que eu falei, vocês vão extrair aqui dos parágrafos 3º e 4º, tá? A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após, ou seja, somente após o trânsito julgado da sentença favorável à parte. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Aí vem a pergunta: quando é que eu vou considerar aqui como descumprida a obrigação? Porque ela diz, ela vai incidir desde o dia em que configurar o descumprimento. E quando é que configura o descumprimento? Aí vem a súmula 410 do STJ. Vamos trabalhar com ela, com outras questões importantes, no nosso próximo bloco. Já vi que meu tempo se esgotou aqui. Vamos lá. Muito bem, vamos continuar. Você lembra que eu disse, lá no início, quando eu apresentei um modelinho de pedido na execução, no cumprimento de sentença, de obrigação de fazer ou não fazer, eu disse o seguinte, olha, você deve requerer a intimação do devedor na pessoa do seu advogado e também pessoalmente. Lá no modelinho de cumprimento de sentença, de pedido de cumprimento de sentença, você viu isso. E por quê? Eu coloquei lá, para os fins da súmula 410. Meus amigos, na verdade, você pode requerer apenas a intimação do devedor na pessoa do advogado, quando se tratar de um cumprimento de sentença no qual o devedor já tenha advogado constituído nos autos. Só que para efeitos de configuração do inadimplemento para a incidência da multa, essa intimação precisa ser pessoal. Então, se você não vai se valer da multa, se você não vai requerer fixação de multa, aí tudo bem, intimação do devedor na pessoa do seu advogado, tranquilo. Agora, isso não é o que ocorre. Não é o que ocorre assim, como regra. Como regra, o que ocorre? Certamente você já fez isso. O que ocorre é o pedido de cumprimento de sentença, de obrigação de fazer, já requerendo a fixação de multa. Aí, se somente o advogado devedor for intimado, não começou a fluir a multa, o atraso configurador da multa. Olha só, porque para o STJ, essa intimação para poder gerar a multa precisa ser pessoal. Então a intimação do seu pedido vai ser para o advogado, para começar a contar o prazo para o cumprimento. Só que se você for requerer a multa, você vai ter que requerer também a intimação pessoal. O que diz a súmula 410 do STJ? A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Você não pode cobrar a multa dele se ele não foi intimado anteriormente. Então você vai requerer ali a fixação das astrentes, vai requerer a intimação na pessoa do advogado e também vai dizer para o juiz, para os fins da súmula 410 do STJ, eu quero também a intimação pessoal. Claro, se é uma decisão concedida, se trata de uma tutela provisória, é óbvio que a intimação vai ser pessoal, porque o devedor não foi nem citado ainda para o processo. Aqui está tranquilo. Se tratar de uma execução de título executivo extrajudicial, idem, porque necessariamente vai ter que haver a citação. Então você vai requerer a citação e intimação do devedor para cumprir a obrigação no prazo, sei lá, de 15 dias, sob pena de multa. Aí está tudo ok, porque ele vai ser citado, claro, pessoalmente. Agora, se você está diante de um cumprimento de sentença, a obrigação de fazer foi determinada na sentença, o devedor já tem advogado nos autos,
Nesse caso, para fins de incidência da multa, para que você consiga cobrar essa multa, é preciso a intimação pessoal. Então, estratégia aqui interessante. Requeira a intimação do devedor na pessoa do seu advogado e também sua intimação pessoal para os fins da súmula 410, tá bom? Estratégia importante, tá? Porque uma coisa, olha só, momento do requerimento e fluência da multa. Veja, você vai requerer a fixação e a intimação para cumprir a obrigação e a fixação da multa. Mas a fluência dessa multa só vai ocorrer com a intimação pessoal dele. Então, o que acontece muitas vezes? Já vi várias vezes no processo. O credor vem querendo cobrar a multa. E o devedor diz o seguinte, o credor fala, juiz, 80 mil reais já de multa. O advogado fica feliz demais, claro. 80 mil reais de multa, tem um contrato com o cliente de 20%, vai ganhar 20% em cima de 80 mil reais. Ok? 16 mil reais, maravilhoso. Só que não se atenta para um fato importante. Vem o executado e diz o seguinte, olha, eu devo só 10 mil reais de multa. Porque eu só fui intimado pessoalmente agora, há tantos dias. Portanto, o inadimplemento aqui para fins de incidência da multa, nos termos da súmula 410, é esse período apenas. Então é importante você se antecipar. Muito bem. Comportamento do devedor. Veja que nós estamos no início. Apenas há o requerimento de intimação. Começou agora o nosso procedimento. O devedor, no cumprimento de sentença, vai ser intimado. E na execução de título executivo extrajudicial, ele vai ser citado. Muito bem. Então, comportamentos. Primeiro comportamento do devedor. Ele cumpre a obrigação. Primeiro comportamento possível, que é o cumprimento da obrigação. Havendo cumprimento da obrigação, extinção do processo. Segundo comportamento, não cumprimento da obrigação. Incidência da multa, outras medidas executivas, ou mesmo conversão da obrigação em perdas e danos. Então, o processo segue. Ele pode apresentar impugnação quando se tratar de cumprimento de sentença. Aí nós vamos lá para o artigo 525 que trata esse dispositivo dessa defesa, impugnação ao cumprimento de sentença. Se tratar de execução de título executivo extrajudicial, qual é a defesa aqui? Embargos à execução. Perfeito, esses são os comportamentos possíveis aqui do devedor. Olha como fica o procedimento, olha que legal esse fluxograma, tá? Intimação ou citação do executado, conforme se tratar de cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Primeira possibilidade aqui é o cumprimento da obrigação. Se houver o cumprimento da obrigação, extinção da execução ou do cumprimento de sentença pelo artigo 924, inciso 2 do CPC. Se não houver cumprimento, nós temos aqui algumas possibilidades. Ele não cumpre. O credor pode requerer a conversão em perdas e danos. Se o credor requerer a conversão em perdas e danos, o juiz passa para a fase de liquidação e depois cumprimento de sentença na forma do artigo 523. Cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia. Se tratar de execução de título executivo extrajudicial também, me parece plenamente possível requerer a conversão, se faz a liquidação do valor ali e segue como uma execução por quantia certa. Requerimento de realização de prestação por terceiros, veja, uma obrigação de fazer aqui, tá? De não fazer não cabe realização, a realização aqui é para a obrigação de fazer. Então, intimou e no prazo o executado não cumpriu a obrigação, não realizou aquele fazer, né? Não realizou a prestação. O credor pode requerer ao juiz que um terceiro faça. Veja, o devedor deveria construir a minha casa, ele não construiu, eu vou contratar uma outra equipe. Então você como credor vai requerer a realização dessa prestação por terceiro. Esse terceiro vai apresentar a proposta dele. O executado vai ser ouvido quanto a esse pedido e quanto à proposta e ao final o juiz vai decidir se ele admite ou não a realização por terceiro. Ok? Fácil até aqui? Beleza. Requer. Terceiro apresenta a proposta, você já pode apresentar inclusive os orçamentos, o executado é intimado e o juiz decide quanto ao deferimento ou não, decide quanto à própria proposta. Ou ainda, em caso de não cumprimento, o executado aqui pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença ou quando se tratar de uma execução de título executivo extrajudicial, ele pode apresentar embargos à execução. Muito bem. Decidido aqui ou após a decisão, se houver embargos, o procedimento vai seguir com a oitiva do exequente e ao final o juiz vai decidir aqui os embargos. Após
em relação aos embargos, após o processo vai seguir normalmente, se o juiz rejeitar os embargos. Se o juiz acolher os embargos, podemos ter inclusive a extinção da obrigação. Ok. Vamos imaginar que o credor, porque aqui nós estamos falando aqui da execução das prestações fungíveis. Eu trouxe esse procedimento para mostrar o procedimento de uma forma geral, mas nós vamos agora nos concentrar a essa possibilidade, ou seja, o que é uma prestação fungível? Uma prestação que pode ser realizada por outra pessoa. Ela pode ser substituída. Essa é uma prestação fungível. Infungível, eu contratei um artista plástico para construir uma obra de arte que eu vou colocar na sala da minha casa. Só me interessa aquele artista plástico. Somente ele pode realizar. Então, uma prestação infungível, somente ele. Eu contratei a Ivete Sangalo para... Não, Ivete Sangalo não. Contratei o El Chan, eu sempre quis ser tecladista do El Chan. Eu contratei o El Chan para tocar no meu aniversário. Para mim não interessa outro artista, só me interessa El Chan. E ainda com a formação original. Jacaré, Carla Pérez e Sheila Carvalho. Ou Jacaré, Sheila Carvalho e Sheila Mello, enfim. Com o Padre Washington e Beto Jamaica e a galera toda, tá? Então, não me interessa outra banda. Eu quero El Chan na festa do meu aniversário. Prestação infungível. Prestação infungível. Vamos tratar primeiro da prestação fungível. Então, eu requeiro a realização da prestação por terceiro. Esse terceiro apresenta a proposta, ele pode até me dar as propostas e eu apresentar em juízo, o executado é ouvido e o juiz decide. Após a decisão, o credor já deve adiantar o pagamento para esse terceiro para a realização da prestação. Após a realização da prestação, oitiva das partes. Se não houver impugnação, tá? O que vai acontecer? Nós vamos então continuar o processo, mas haverá uma conversão do procedimento para execução por quantia certa, porque o terceiro cumpriu e eu paguei esse terceiro. Então agora o processo que começou com uma obrigação, esse processo começou com uma execução de obrigação de fazer, o cumprimento de sentença de obrigação de fazer, será convertido em cumprimento de sentença de pagar quantia certa, ou execução de pagar quantia certa, de obrigação de pagar quantia certa. Porque o que me interessa agora é o ressarcimento do valor que eu tive que pagar aqui para o terceiro realizar a prestação, ok? Se não houver impugnação, eu já converto. Se houver impugnação, o juiz vai decidir. Se o juiz rejeitar a impugnação, eu apresento então ali o valor que foi pago, requerendo a intimação para o cumprimento da obrigação ali no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, 523 do CPC. Ou a conversão daquela execução começou com uma execução de obrigação de fazer para uma execução por quantia certa. Ok, meus amigos? Esse é o procedimento tranquilo. Isso aqui vai ajudar demais esse fluxograma aqui na prática, porque vocês terão a partir de agora uma previsibilidade maior no tocante ao procedimento e controlarão esse procedimento. Se você não conhece o procedimento e o juiz também não se atém a ele, o processo vira uma bola de neve, vira uma confusão. Então, se você seguir esse passo a passo aqui, tudo fica mais fácil, tá? E se o terceiro não realizar a prestação ou realizar essa prestação de forma incompleta, aqui nós teremos um incidente no processo. Veja, eu requeri a contratação de um terceiro, ele apresentou a proposta, o juiz aprovou a proposta, eu adiantei o pagamento e ele não realizou a prestação ou realizou de forma incompleta. Aqui eu tenho um problema meu, exequente, com o terceiro. O executado por hora não tem nada a ver com isso. Problema meu com ele. O que diz o artigo 819 do CPC? A gente sai dos artigos 536 e 537 e a gente vai para o 819 do CPC. Se o terceiro contratado não realizar a prestação no prazo ou se o fizer de modo incompleto ou defeituoso, poderá o exequente requerer ao juiz, no prazo de 15 dias, que o autorize a concluí-la ou a repará-la à custa do contratante. Leia-se, meus amigos, à custa do contratado. O terceiro foi contratado, ele não é contratante. Eu não sei porque que o legislador colocou contratante aqui. À custa do terceiro contratado. O legislador não ajuda, né? Muito bem. Então é um incidente, que aqui nós teremos nesse incidente processual. Eu, credor,
e o terceiro que foi contratado. Então eu falo, olha juiz, o terceiro ele não cumpriu, porque esse terceiro passa a ficar vinculado ao processo. Ele não cumpriu, eu vou concluir a obra e eu vou cobrar dele. Veja, eu cobro o valor da obra do meu executado, mas cobro também o ressarcimento do contratado que deveria fazer a obra toda e não fez. Perfeito. Parágrafo único. Ouvido o contratante, leia-se, ouvido o terceiro contratado no prazo de 15 dias, o juiz mandará avaliar o custo das despesas necessárias e o condenará a pagá-lo. A quem? Aquele que o contratou, ao exequente. Ok? Mas, olha o próximo. É possível que o próprio exequente requeira ao juiz que ele mesmo realize aquela obrigação. Então aqui, desde o início, requerimento de realização da prestação por terceiro, ele pode falar, juiz, eu mesmo posso realizar. Então eu apresento 3 orçamentos de empresas que podem realizar essa obra, vou pegar o valor médio, e esse vai ser o valor médio e eu vou realizar. Então ele não vai vincular o terceiro ao processo, como ocorreu nesse meu exemplo aqui, nessa primeira situação que eu falei, dessa aqui. Então o exequente já pode requerer que ele mesmo, e até, meus amigos, sugestão, é melhor fazer isso para não vincular mais uma parte no processo e não virar uma bola de neve esse processo, tá? Então é possível. Olha só o que diz o artigo 820. Se o exequente quiser executar ou mandar executar sob sua direção e vigilância as obras e os trabalhos necessários à realização da prestação, terá preferência em igualdade de condições de oferta em relação ao terceiro. Então, por exemplo, você pode também, eu entendo que você desde já pode requerer isso, mas na pior das hipóteses você pode requerer a realização pelo terceiro, o terceiro vai apresentar a proposta e aí você já exerce o direito de preferência, porque ele diz o seguinte, o direito de preferência deverá ser exercido no prazo de 5 dias após aprovada a proposta do terceiro, ou seja, proposta oitiva do executado e a aprovação se dá pelo juiz. Então, uma vez aprovada aqui essa proposta, você tem um prazo de 5 dias para peticionar a petição simples. Juiz, venho exercer a faculdade prevista no artigo 820, exercendo assim o direito de preferência para que este credor, este exequente, realize sob sua direção e vigilância a prestação, a obra. Então você também pode, muito mais fácil para você controlar e você muitas vezes pode até economizar, tá bom? E não ter esse problema. Às vezes uma pessoa de sua confiança, você mesmo faz, não vincula ninguém, porque você já tem aí uma relação ali de confiança com aquela pessoa que vai realmente executar para você, tá bom? Porque não diz que você vai executar com as suas mãos, executar ou mandar executar, sob sua direção ou confiança. Pergunto, o credor pode, desde o início, requerer a realização da prestação por sua conta? Claro, falei que é uma estratégia interessante para evitar a apresentação de propostas, você traz 3 propostas e requer que o próprio credor realize ou mande executar sob sua vigilância e fiscalização. Muito bem, e direção, né? Agora pergunto, o credor pode, antes mesmo da ação judicial, buscar a realização da obrigação por terceiro? Veja, eu tenho um título executivo extrajudicial, antes mesmo de requerer execução, eu já realizo a prestação, a obra, ou já mando realizar, executar. Posso, aqui, meus amigos, anote o que eu vou falar, aqui é um resquício da autotutela. A autotutela, como meio de solução de conflitos, é aquele meio que o conflito é realizado pelo uso da força, fora do Poder Judiciário. Seria quase isso. Então nós temos alguns resquícios de autotutela. Esse é um, mas aqui você precisa provar urgência. Ou seja, o muro está caindo. Você deve provar aquilo, às vezes até uma ata notarial pode ajudar muito para você demonstrar que aqui há a possibilidade ali de um desabamento e você, em razão disso, já promove a realização do conserto. Um conserto que deveria ter sido realizado, que deve ser realizado pela outra parte, mas você não tem tempo.
por questão de urgência, você já manda consertar e depois você apenas cobra dele. Dois dispositivos importantes, o artigo 249 e o artigo 251 do Código Civil. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, obrigação de fazer, tá? Havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Você tem que demonstrar o quê? Urgência, muito importante, as provas, tá bom? 251. Praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção, obrigação de não fazer, se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o ocupado perdas e danos, tá? Parágrafo único. Em caso de urgência, olha a urgência novamente, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. São situações de urgência, tanto para uma obrigação de fazer quanto para uma obrigação de não fazer. E no caso de abstenção, caso ele tenha descumprido isso, você pode desfazer aquela obra antes mesmo da ação judicial, buscando apenas o ressarcimento. E por fim, no tocante às obrigações, às prestações infungíveis, no nosso exemplo do El Chan, que foi contratado para tocar no meu aniversário e não cumpriu a obrigação, é óbvio que por se tratar de uma prestação infungível, nós teremos que converter essa obrigação em perdas e danos. Artigo 821 do CPC. Na obrigação de fazer, quando se convencionar que o executado a satisfaça pessoalmente, eu não quero outra pessoa, é uma obrigação infungível, o exequente poderá requerer ao juiz que lhe assine prazo para cumpri-la. Claro, para cumprir a obrigação, o juiz até vai intimar ou citar, no caso da execução de título executivo ou extrajudicial. Havendo recusa ou mora do executado, sua obrigação pessoal será convertida em perdas e danos, caso em que se observará o procedimento de execução por quantia certa. Vai liquidar o valor, execução por quantia certa. Se tratar de cumprimento de sentença, liquidação e depois cumprimento de obrigação, cumprimento de sentença de prestação pecuniária de obrigação de pagar quantia, artigo 523 e seguintes do CPC. Meus queridos amigos, chegamos ao final e essa aula ela é muito legal e esse tema ele é realmente palpitante, né? Um tema muito importante. Vocês viram aqui muitas questões, muitas estratégias e eu não tenho dúvidas que nessa perspectiva prática vocês não vão encontrar em outro lugar. Por isso que para mim é uma alegria sempre muito grande, uma emoção estar aqui com vocês. Peço sempre muita inspiração a Deus para poder apresentar um conteúdo com essa perspectiva prática, mostrando os caminhos, as armadilhas, as ciladas processuais e as estratégias mais interessantes para um processo cada vez mais célere, cada vez mais dinâmico e cada vez mais efetivo. Então esse é o nosso objetivo aqui da EPPC. Mais uma vez, muito obrigado por todas as manifestações de carinho. Peço sempre aí que os amigos, se puderem, claro, divulguem aí a nossa escola, a nossa EPPC para outros colegas, para outros profissionais. Se puderem postar aí nas redes sociais, a gente sempre vai buscar repostar também, tanto eu quanto o DPA, porque eu acho que esse é o espírito, né, de divulgar cada vez mais a nossa escola para outras tantas pessoas que também gostariam de ter essa oportunidade que vocês estão tendo e muitas vezes não têm essa oportunidade pelo simples fato de não conhecerem a escola. Tá bom? Vamos juntos, seguindo sempre firmes, continuem acreditando no potencial de vocês, porque eu sei que vocês têm muito potencial. Eu vejo pelas postagens nas redes sociais, muitos alunos já obtendo medidas incríveis e crescendo cada vez mais na sua advocacia, na sua profissão, em razão do conhecimento que estão tendo e da própria dedicação ao curso, aos livros e à própria advocacia. Tá legal? Queridos amigos, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.